O presidente Jair Bolsonaro disse ser inadmissível o aborto em criança de 11 anos, estuprada em Santa Catarina. Já a Suprema Corte norte-americana suspendeu o direito constitucional da prática que garantia a interrupção da gravidez nos Estados Unidos. Ciro Gomes diz que notícia crime das Forças Armadas é ação política orquestrada pelo chefe do Executivo. Prévia da inflação de junho segue em alta e São João paga o pato. Preço dos produtos juninos dispara. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O presidente Jair Bolsonaro criticou a legislação que permite o aborto no Brasil e que autorizou uma menina de 11 anos, que foi estuprada, a interromper a gravidez. Nesta quarta-feira, a menina de 11 anos conseguiu a liberação da Justiça para realizar o aborto em um hospital federal de Santa Catarina, após semanas sendo impedida por uma decisão judicial. A criança engravidou após ser estuprada e a Justiça Federal diz que não iria seguir com a gravidez. A própria lei brasileira, de acordo com o artigo 128, permite a liberação do aborto em casos da gestação ter sido fruto de estupro ou se comprometer a vida da gestante. Pelas redes sociais, o presidente Bolsonaro fez críticas em relação ao caso. Ele afirmou que, por se tratar de um bebê de 7 meses de gestação, não se deve discutir a forma que ele foi gerado, ou se este processo está amparado pela lei. O mandatário ressaltou que é inadmissível falar em tirar a vida de um ser indefeso. Ele ainda destacou que tanto a criança de 11 anos quanto o bebê de 7 meses são vidas que precisam ser preservadas e criticou as pessoas que, segundo ele, promoveram essa barbárie, alegando que aqueles que defenderam a interrupção da gestação estão afirmando que apenas uma das vidas importa e que a outra pode ser descartada numa lata de lixo. E destacou que irá solicitar investigação sobre o caso, que gerou violação do sigilo de justiça e trouxe exposição a menor de idade. E nos Estados Unidos, a Suprema Corte suspendeu o direito constitucional ao aborto naquele país depois de 49 anos. A Suprema Corte dos Estados Unidos pôs fim a uma sentença que, por quase meio século, garantiu o direito das mulheres ao aborto. Essa decisão não torna a interrupção da gravidez ilegal, mas leva o país de volta à situação que prevalecia antes da decisão no caso Roe versus Wade, de 1973, quando cada estado era livre para autorizá-la ou não. Em um país muito dividido, é provável que metade dos estados, e especialmente do sul e do centro mais conservadores, possam banir a prática do aborto no curto prazo. O juiz Samuel Alito escreveu em nome da maioria que a Constituição não faz nenhuma referência ao aborto e nenhum dos artigos protege implicitamente esse direito. E apontou que, nesse contexto, Roe versus Wade deveria ser anulado. Tal formulação é muito semelhante ao projeto de sentença que vazou no início de maio, causando grandes manifestações em todo o país e uma onda de indignação. Desde então, a situação tem sido tensa nas imediações da Suprema Corte, isolada pelas forças de segurança para manter os manifestantes à distância. Em 8 de junho, um homem armado foi preso perto da casa do magistrado Brett Kavanaugh e acusado de tentativa de homicídio. As Forças Armadas apresentaram à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra Ciro Gomes, após o pedetista declarar que militares são coniventes com os criminosos que agem na Amazônia. O pré-candidato divulgou uma nota nesta sexta-feira, argumentando que tudo é uma ação orquestrada a mando do presidente Bolsonaro. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas apresentam à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes. Em nota conjunta em que anunciou a medida, as instituições criticam o que chamaram de irresponsáveis declarações. As afirmações, segundo a pasta, afetam gravemente a reputação e a dignidade das instituições, que muitos se orgulham de trabalhar pela defesa e proteção da região e no combate a ilícitos ambientais e transfronteiriços.
Na última terça-feira, em uma entrevista à rádio CBN, Ciro disse que as Forças Armadas são coniventes com os crimes ocorridos na região da Amazônia. Segundo o político, o narcotráfico é claramente protegido por autoridades brasileiras. O Bolsonaro tirou 70% dos votos na Amazônia. E o que ele faz pela Amazônia? Ele destruiu as precaríssimas estruturas de comando e controle, desmontou o ICMBio, desmontou a FUNAI, desmontou o IBAMA, né? Destruiu a capacidade operacional das Forças Armadas, que não tem efetivo, que não tem verba, que não tem tecnologia para administrar uma imensa faixa de fronteira seca, toda uma malha de garapés, rios e riachos, de bacias absolutamente, e isso acabou transformando o território nessa holding do crime. Do lado de cá está a Tabatinga, e os ticunas e os índios. Então, ali estabeleceu-se essa holding, que é o narcotráfico, claramente protegido por autoridades brasileiras, claramente protegidos por autoridades, inclusive das Forças Armadas. Não aconteceria se isso se não fosse verdadeiro. Bom, nós vimos o avião presidencial transportando cocaína. Nesta sexta, Ciro reagiu e disse que ter sido surpreendido por uma nota agressiva e intempestiva do comando das Forças Armadas, que além de descontextualizar por completo o que afirmou, o ameaça com uma notícia crime. O pedetista afirmou ainda que não estaria surpreendido se a queixa partisse do Ministério da Defesa, obedecendo ordens de seu comandante supremo, Jair Bolsonaro, a quem Ciro atribuiu diversas interferências no processo político brasileiro. Na corrida eleitoral, a nova pesquisa Datafolha, encomendada pelo jornal Folha de São Paulo, divulgada ontem à noite, mostrou um cenário estável na corrida presidencial. Lula está 19 pontos acima de Bolsonaro no primeiro turno. O ex-presidente Lula chegou a 47% e Bolsonaro marcou 28%. Ciro Gomes aparece com 8%, Simone Tebet com 1% e André Janones com 2%. Os que votam branco ou nulo somam 7% e os que não sabem ou não responderam, 4%. Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados escolhem o candidato sem nenhuma apresentação de listagem, Lula fica com 37%, Bolsonaro 25% e Ciro Gomes 3%. Os que não sabem somam 27% e brancos e nulo 6%. A pesquisa ouviu 2.556 pessoas nos dias 22 e 23 de junho em 181 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. E ontem à noite, durante a festa de São João, em Caruaru, Pernambuco, Jair Bolsonaro foi recebido com muitas vaias ao subir ao palco do evento. Os detalhes com Ney Gonçalves Dias. O presidente falou só durante 23 segundos, porque durante esse tempo ocorreram aplausos, gritos de um mito, mas também pessoas que apresentaram críticas grotescas ao seu governo, usando palavrão e vaias e defendendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele estava acompanhado do ex-ministro Machado, que é candidato ao Senado. O ministro tocou uma sanfona lá, asa branca, o presidente segurou a bandeira do Brasil e de Pernambuco e depois o presidente caiu fora. Pois bem, mas antes o presidente Jair Bolsonaro participou de uma motociata lá em Pernambuco. Esta é a quarta motociata que o presidente Jair Bolsonaro participou neste ano de 2022, às vésperas das eleições. Ele colocava o rosto no fogo lá atrás para defender Milton Ribeiro. Agora, recentemente, ele falou que cada um é responsável pelos seus atos e que ele tinha que responder. Agora, que o Milton Ribeiro está fora da prisão, ele disse que coloca a mão no fogo. E em instantes, Milton Ribeiro, pastor e Flávio Bolsonaro dizem que a ação da Polícia Federal foi eleitoreira e com finalidade de desestabilizar o governo. E sem explicar de onde virá o dinheiro, Jair Bolsonaro anuncia novo Auxílio Brasil de R$600. O RB Notícias volta em instantes com essas e outras informações para você. Não saia daí.